Bem-vindos ao nosso canal do YouTube, nessa série Teoria Psicanalítica, Conceitos em Freud, dirigida aos alunos da universidade em que eu leciono, a PUC Minas, como um material de apoio ao estudo, né? E como eu sempre faço esse aviso, a gente está trabalhando aqui os conceitos do ponto de vista de Freud. Os pós-freudianos eu não abordo nesse momento. E nesse vídeo a gente vai estar tratando de um tema que chama muita atenção, que é a pulsão de morte, né? O que fez com que Freud começasse a pensar esse tema, a proposição da pulsão de morte? Aquele fenômeno que eu já trabalhei em outro vídeo, que é a questão da repetição ou da compulsão à repetição, é alguma coisa que chamava a atenção de Freud no sentido de uma repetição de algo que se fixou e que não necessariamente estava ligado a uma satisfação no sentido do princípio do prazer, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo é o masoquismo, né? A questão da pessoa se colocar num lugar de sofrimento, sem necessariamente haver ali uma satisfação nesse mesmo sentido sexual, lembrando também o primeiro vídeo que a gente fez, que falava de sexualidade dentro da psicanálise. E a última questão, que é a agressividade e o ódio, que também sempre interessaram Freud de algum jeito, e começaram a aparecer a ele resistiu um pouco a isso, a ideia de que havia uma autonomia na agressividade ou na destruição em relação ao outro, em relação ao mundo, que parecia estar fora do campo da satisfação sexual, como a gente entende, né? Então, o texto fundamental de Freud para pensar que ele propôs esse novo dualismo é um texto de 1920 que se chama Além do Princípio do Prazer. Justamente ele está falando que tem alguma coisa que acontece ou que funciona além do princípio do prazer, né? E aí ele vai propor, então, a pulsão de morte oposta à pulsão de vida. Fazendo um parêntese, é só para lembrar que a ideia de dualismo, né, o raciocínio dualista, ele é fundamental para Freud. Freud sempre o manteve. E a gente pode lembrar, por exemplo, que no início da clínica dele, ele opunha pulsões sexuais e as pulsões de autoconservação, ou pulsões sexuais e as pulsões do ego, ou do eu, como ele colocou depois. E outros dualismos a gente pode lembrar, né? Processo primário, processo secundário, energia livre, energia ligada, libido do ego, libido do objeto, lá em narcisismo. Então, o dualismo para Freud é fundamental. E provavelmente uma das principais razões da manutenção do dualismo é também que ele ajuda a manter a ideia de conflito, que é outra ideia fundamental dentro da psicanálise, né? O aparelho psíquico é um aparelho que está em conflito para lidar com o desejo e a pulsão, né? Isso é fundamental. Então ele vai propor aí esse novo dualismo, né? E nesse novo dualismo tem duas questões importantes. A primeira é que fazendo essa proposta de pulsão de morte, pulsão de vida, Freud faz uma certa leitura. A gente não poderia dizer que é filosófica, mas que ele estende amplamente para a vida, né? Numa concepção de que a vida tenderia sempre à volta ao inorgânico, né? Antes do orgânico havia o inorgânico, e a vida é como se fosse uma perturbação do inorgânico, né? Então a tendência de toda tensão, que é a própria da vida, é retornar ao estado anterior, e o último estado anterior, representado pela morte, é justamente o inorgânico, né? A outra é a radicalização que Freud fez justamente da proposta do que seria a pulsão, ou do circuito da pulsão, que é sempre o retorno ao estado anterior. Então Freud vai falar do retorno ao estado anterior até falar do retorno ao estado anterior como tensão constante ou como zero tensão. A pulsão de morte, então, seria essa força desagregadora, disruptiva, né, destruidora, que muitas vezes está dirigida ao próprio sujeito, quando ele internaliza, né, essa autocrítica, essa autorrecriminação, essa autodestruição, e também dirigida ao mundo exterior, através da destruição, do domínio, da vontade de poder, né? E essa força que tem essa característica estaria contraposta às pulsões de vida, que tem a característica contrária. Ela promove a coesão, o enlaçamento, né? Ela promove a unidade, a identidade, né? E Freud vai vincular, então, e vai chamar muitas vezes o campo da pulsão de vida, ele vai usar aquela figura do deus grego do amor, que é o Eros, e vai dizer que Eros se contrapõe, então, à pulsão de morte.
Muitos autores aí vão usar o campo da pulsão de morte ou vão aproximá-lo também de outra figura de um deus grego que é Thanatos, que é o deus que personifica a morte. Diferente de Hades, né, que é aquele que reina sobre o mundo dos mortos, Thanatos é o que personifica a morte. E ao propor esse novo dualismo, Freud acaba modificando um pouco a visão dos dualismos anteriores, porque nesse momento que ele faz essa divisão como força disruptiva, destruidora e força agregadora, ligada ao prazer, por exemplo, ele vai reunir do lado da pulsão de vida tanto a pulsão sexual quanto as pulsões de autoconservação ou pulsões do eu. Que antes eram conflitivas, né, numa visão que ele propôs no início da clínica, eram conflitivas, agora vão estar do lado da pulsão de vida. Não que elas deixem de ser conflitivas, a visão anterior não se desfaz, mas ele vai dizer que essas forças que promovem a união, e aí tem tanto a pulsão sexual quanto a pulsão de autoconservação ou do eu, estão opostas àquela que é a desagregadora, a disruptiva. Isso muda um pouco essa visão dualista inicial. E aí acontece que essa proposta de Freud não foi bem recebida pelos seus discípulos e seguidores da época, os praticantes da psicanálise também. Algumas críticas foram feitas, né? Uma delas, por exemplo, é que parece muito especulativo isso, né? Não é alguma coisa que possa ser derivada diretamente da clínica. Freud mesmo vai ser muito claro ao dizer que isso não diz respeito direto a um fenômeno clínico, mas diz respeito a uma dedução lógica e teórica a partir do fenômeno clínico. Então a gente não pode fazer deduções ou ligações diretas de pulsão de morte com algum tipo de acontecimento clínico ou de conduta. Por exemplo, a gente não pode falar que uma tentativa de autoextermínio seria a pulsão de morte, ou que uma automutilação é a pulsão de morte, ou que uma adicção a drogas seria a pulsão de morte. Não, a pulsão de morte, quando ela não aparece em estado puro, Freud vai dizer, né? Quando ela surge, ele vai usar um outro texto para falar disso, quando ela surge, quando a gente percebe justamente por aqueles vestígios de satisfação que ainda existem, mesmo que sejam poucos, né? E que levem a essa destruição, levem a essa mutilação, seja o que for, mas ainda existem vestígios. Ela por si só é silenciosa, Freud vai dizer. Então, essa é uma outra crítica feita porque não deriva diretamente da clínica, como é muito importante que as coisas derivem em psicanálise. Foi uma crítica daqueles que não queriam absorver muito bem essa noção, né? Há também uma questão de que essa é uma visão um pouco biologicista de Freud, não é? Freud, que tinha se afastado da biologia à medida que ele propõe aparelho psíquico, pulsão e não instinto, não é? Na medida que ele vai fazendo essa construção, ele se afasta da biologia. Mas com essa visão que ele aplica à vida, né, porque não seria aplicado apenas aos seres humanos, seres falantes desejantes, ele entende esse princípio da volta ao inorgânico como aplicável a todos os seres vivos. Acaba que ele introduz um pouco mais essa visão mais biologicista, que é criticável na psicanálise também. Mas isso não contaminou a teoria de forma geral, foi uma crítica feita, né? E uma outra crítica feita diz respeito ao fato de que esse novo dualismo não se encaixa muito bem na leitura da segunda tópica, né, chamada assim, que é aquela do eu, isso, supereu, ou ego, id, superego, né, que nós já trabalhamos também em outro vídeo. Então, muitos autores vão dizer que as coisas não se encaixam muito bem. E realmente não há muita referência de Freud sobre a segunda tópica quando ele está falando da pulsão de morte. Tem uma interessante que está justamente no texto Ego, Id, ou Eu, Isso, né, que nós já trabalhamos, quando ele fala que no melancólico, né, o sujeito melancólico que está nessa profunda tristeza, o que talvez hoje a gente chamasse de depressão grave, né? É claro que melancólico aí a gente tem que entender dentro do ponto de vista da psicanálise também, mas que no melancólico a gente poderia perceber no superego a pura cultura da pulsão de morte, né? Que é esse superego que, como instância crítica, massacra o sujeito, culpando, recriminando, transformando em nada ou em dejeto. Bom, é só uma referência porque é um momento em que Freud usa do superego para falar da pulsão de morte, né? Bom, mas Freud manteve essa proposta durante toda a vida, ele vai citá-la em alguns momentos. Um dos momentos, por exemplo, é o texto de 1924 que se chama O Problema Econômico do Masoquismo.
Lembrando que econômico em psicanálise a gente está falando de energia que circula pelo aparato, o aparelho psíquico, né? Nesse texto, Freud vai usar de uma concepção retirada de uma psicanalista da época, que era a Barbara Lowe. Ela usou uma ideia de princípio do nirvana, né? Que queria dizer para ela que a pulsão tenderia a um nível de tensão mínimo, numa constância mínima, sempre tentando voltar a esse nível de tensão mínima. É quase como se fosse um princípio de constância, que é outra forma também usada para falar. E na verdade tem aí uma pequena deturpação da ideia de nirvana. Acho que a ideia original de nirvana, ela tem a ver, né, ela vem do budismo, hinduísmo, do budismo hinduísta fundamentalmente, de que haveria ali um desligamento total, uma aniquilação do eu, né? E na verdade aqui Freud está usando da forma que ela usou, que seria a tensão mínima, né, possível, como se o princípio do nirvana então representasse também esse retorno da pulsão, que está ligado ao retorno da pulsão ao estado anterior, que está ligado à ideia da pulsão de morte, né? E depois ele vai falar também num texto de 1937, também muito importante, que se chama Análise Terminável e Interminável. E ele vai citar três questões ali que ele entende da presença da pulsão de morte de uma forma um pouco mais evidente. Uma, ele fala do masoquismo, né? Do masoquismo já aí um outro tema que a gente pode tratar, mas Freud tem visões que modificam sobre o masoquismo. Nesse momento já, 1937, o masoquismo, ele está falando dessa posição de se colocar em sofrimento, de alguma repetição que acontece ali, né? Ele vai falar também daquilo que foi traduzido como reação terapêutica negativa, que quer dizer o momento em que durante a análise, durante a clínica, o sujeito caminha e as coisas se desenlaçam, no momento em que ele está próximo do ponto onde as coisas poderiam ser resolvidas e talvez uma posição fosse modificada, ele recua, né? Ele não vai até esse ponto, ele resiste a isso, e Freud se pergunta, bom, mas por que resistir àquilo que poderia justamente levar a menos sofrimento, né? Então ele liga a reação terapêutica negativa também a alguma coisa da pulsão de morte. E o último fenômeno seria o sentimento de culpa dos neuróticos, né? Esse sentimento de culpa causado, já pensando na segunda tópica, pela crítica do superego em relação ao ego, né? Do superego em relação ao eu, sobre a realização do ideal e das recriminações típicas do superego, né? Bom, para fechar, eu acho que é interessante pensar que, de certa forma, a pulsão de morte muitas vezes parece mais uma necessidade teórica do desenvolvimento de Freud do que algo derivado da sua clínica. Ajuda a pensar determinadas questões? Sim, mas ela tem mais a ver talvez com uma necessidade teórica de propor isso dentro do sistema que Freud foi criando em relação ao aparelho psíquico, do que algo derivado diretamente da clínica, né? E ela enfatiza fundamentalmente que a pulsão visa o retorno ao estado anterior. Essa é talvez o ponto central da ideia de pulsão de morte, que é a ideia de toda a pulsão, né? Os pós-freudianos fizeram coisas diferentes, né? Usaram de forma diferente esse conceito, alguns enfatizando, outros negando ou deixando de lado, e produzindo formas diferentes de entender a pulsão de morte na clínica ou fora dela, na teoria. Não é o que a gente vai tratar nesse momento, né? Eu queria deixar como uma indicação um texto um pouco mais antigo, mas que eu considero bastante interessante para quem tem algum interesse em relação a coisas ligadas ao tema que a gente tratou agora, que é um texto do Luiz Alfredo Garcia Rosa, de 1990, um livro que se chama O Mal Radical em Freud. O Garcia Rosa vai fazer algumas ligações filosóficas, algumas leituras filosóficas da obra de Freud com alguns autores, mas vai fundamentalmente centrar na questão freudiana, vai introduzir evidentemente alguma coisa do próprio autor ali, numa leitura de algum ponto ou outro, mas ele faz uma articulação muito interessante sobre o que seria esse mal, né? Que estaria presente no pensamento freudiano, aí ligado fundamentalmente à pulsão de morte. É só uma indicação, mas que eu considero interessante.
Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, faça sugestões e até o próximo.